gente, como vocês estão, né? Muita saudade de vocês, certo? Então vamos fazer uma revisão, começar com uma revisão bem light sobre o romantismo no Brasil. Qual foi o marco inicial do romantismo no Brasil? Justamente a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. E um fato histórico para a consolidação desse movimento aqui no Brasil foi justamente o que? A chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808, ok? Então vamos agora ouvir um trechozinho de uma música chamada Índia, cantada por Roberto Carlos, para entender a primeira geração romântica. Índia, seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar, seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tenho o cheiro da Então, vamos agora estudar um pouquinho, rever as características de seus autores. A primeira característica vai ser o quê? A exaltação da natureza, da liberdade, a religiosidade, a figura de quem? Do índio, ou indianismo, certo? Sentimentalismo, emoções, nacionalismo fanista, ou seja, valorizar o que é nosso, né? A linguagem, né? No caso, brasileirismo, com a linguagem que Tupi-Guarani. E nós temos também o que? Autores. Quais são eles os principais? Gonçalves Dias, certo? Com poemas Juca Pirama, Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá, né? Leito de Folhas Verdes ou ainda Marabá. E na prosa, como prosador, né, temos José de Alencar. Porém, ele escreveu os romances indianistas como Iracema e o Guarani, ok? Então, gente, como exemplo desse amor à pátria, né, desse lado fanista, vamos trabalhar uma música assim dos nossos tempos, chamada Aquarela do Brasil, com Gal Costa. Vou cantar-te os meus versos, o Brasil
Então, gente, agora vamos começar a estudar a segunda geração, que é a geração ultrarromântica, a geração do amor. Então, vamos lá, para traduzir este sentimento tão forte, vamos ouvir a música de Marisa Monte, Amor, I Love You. Dizer que te amo, deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei o tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão, quero amor, fique aqui. Então, vamos ver agora características e autores. Primeira característica, né? O egocentrismo, o enfoque no sujeito, ou seja, no eu, nos meus problemas, tudo eu, certo? Sentimentalismo exagerado, né? Excesso de amor, morrer de amor, certo? Tom depressivo, que é aquele mal do século. Temos o que mais? Fuga da realidade, não aceita essa realidade. Gosto pelo delírio e pelo macabro. Ironia romântica. Aí temos agora autores, por exemplo, Álvaro de Azevedo, com o Lira dos 20 anos, a peça teatral Macário e o livro de contos Noite na Taverna. E Casimiro de Abreu com As Primaveras. Então agora vamos estudar terceira geração romântica, romantismo no Brasil. Quais são as características? Preocupação com o social e denuncia a escravidão. Certo, gente? Ela influencia e participa do processo político, social e cultural do Brasil da época. O tema principal é a liberdade, ok? A ave, o condor, é o símbolo para, né, esse alto voo, ter visões mais amplas dessa liberdade, essa inspiração, esse voo à imaginação. Então, quem influenciou a terceira geração? Vamos lá? Essa geração, gente, ela sai do foco do eu, né? E passa a enxergar o mundo externo, ou seja, os problemas sociais. E é influenciada pelo escritor francês Victor Hugo, não esqueçam disso. Devido a isso, ela é conhecida como Condoreira ou Hugoana, devido a Victor Hugo. Então, as principais características que nós temos da terceira geração é o quê? A abolicionismo, né, que é a poesia que defende a república, e o abolicionismo, assim, se concentra nos pobres, nos marginalizados, nos negros escravizados. A outra, negação do amor platônico e, né, o erotismo, ou seja, sai daquela visão da mulher como um ser angelical, intocável, e o amor passa a ser real, ele acontece, ok? Depois temos o quê? A liberdade que é o sentimento de revolta, né, ante as injustiças sociais, e informa também a sociedade sobre essa realidade, com o ideal de quê? De liberdade para influenciar e mudar essas injustiças, essa forma de pensar, certo? Principal autor, Castro Alves. Vamos ver agora um trecho do poema O Navio Negreiro, de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mas que o recalmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga à pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, diz eu tu, severa musa, musa libérrima, audaz.
Então, nós temos aqui outras obras de Castro Alves. Por exemplo, Espumas Flutuantes, de 1870, A Cachoeira de Paulo Afonso, de 1876, Os Escravos, 1883. Estava pertinho da liberdade, né? Da libertação dos escravos, que foi em 1888, lembra? E Gonzaga, que foi um drama escrito em 1875. Então, diante desse clamor pela liberdade, vamos ouvir agora uma representação, através de música, né, desse desejo de liberdade, com a música Zumbi, a Liberdade Guerreira, cantada por Gilberto Gil. Comandante guerreiro, companheiro, ferreiro, mor capitão da capitania da minha cabeça, mandai alforria pro meu coração. Meu grande terreiro, meu berço e nação, zumbi protetor, guardião, padroeiro, mandai alforria pro meu coração.